Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi e neste vídeo vamos resolver os exercícios 10.1 e 10.2 do Exame Nacional de Matemática A do ano 2020, o exame da primeira fase. Antes de começar a resolver, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal para ajudarem a crescer o canal. Vamos então ler o exercício que diz o seguinte: seja G a função de domínio R definida por g de x igual, portanto, uma função definida por ramos, igual a 1 mais seno de x sobre 1 menos e elevado a x, se o x for negativo, a função é igual a 0 se o x for igual a 0, e se o x for positivo, então a função é igual a x ao quadrado ln de x. Averigue, 10.1, averigue se a função g é contínua no ponto de abscissa 0. Portanto, em x igual a 0. Em primeiro lugar, quando é que uma função é contínua no ponto de abscissa 0? A função g é contínua no ponto de abscissa 0 se o limite de quando x tende para 0 menos de g de x for igual a f de 0, g de 0, aliás, e se estes dois valores forem iguais ao limite quando x tende para 0 mais de g de x. Então vamos começar a resolver o limite de quando x tende para 0 menos da função g de x. Portanto, o limite de quando x tende para 0 menos de 1 mais seno de x sobre 1 menos e elevado a x. Isto é igual ao limite quando x tende para 0 menos aliás, isto é igual a 1 mais o limite quando x tende para 0 menos de seno de x sobre 1 menos e elevado a x, e isto é igual a 1 mais o limite quando x tende para 0 menos. E agora vou multiplicar o numerador e o denominador por x, ok? E isto vai-me dar seno de x vezes x sobre x vezes 1 menos e elevado a x. Não sei se vocês repararam, temos aqui um limite notável. E é igual a 1. Tá bom? Portanto, isto será igual a 1 mais o limite de quando x tende para 0 menos de x sobre 1 menos e elevado a x. Ora, isto também faz lembrar, este limite, também faz lembrar um limite notável. Não é? Portanto, o limite de quando x tende para 0 de e elevado a x menos 1 sobre x é igual a 1, certo? Portanto, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 1. Por menos 1, peço desculpa. Portanto, menos x sobre e elevado a x menos 1. Agora eu vou fazer duas coisas de seguida. Eu vou passar o sinal de menos cá para fora e vou dividir o numerador por x. Fico com 1. X é dividido por x. E divido também o denominador por x. Ora, e isto vai-me dar 1 menos 1, que é 0. Vamos agora resolver o limite quando o x tende para 0 mais. Ora, eu aqui tenho logo uma indeterminação, 0 vezes infinito, não é? E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer uma mudança de variável, ok? E vou dizer que o y é igual a 1 sobre x.
Ora, se o y é igual a 1 sobre x, então o x é igual a 1 sobre y. E se o x tendia para 0 mais, então o y vai tender para mais infinito. 1 sobre 0, 1 sobre 0 mais é mais infinito. E agora isto é igual, fico com o limite de quando y tende para mais infinito do ln de 1 sobre y sobre y ao quadrado. E isto é igual a menos ln de y. Isto é o mesmo que ln de 1 menos ln de y. Como ln de 1 é 0, fico com menos ln de y a dividir por y ao quadrado. Bom, então isto é o mesmo que ter este limite. Passo o sinal de menos cá para fora, o limite de ln de y sobre y, vezes o limite de, quando y tende para mais infinito, de 1 sobre y. Ora, o primeiro limite é um limite notável e é igual a 0. E o segundo limite é 0. Portanto, este limite é igual a 0. Ora, como g de 0 é 0 e os outros dois limites laterais são iguais a 0, logo eu posso concluir que g é contínua em x igual a 0. Vamos agora ao exercício 10.2 que diz o seguinte. Estuda a função g quanto à monotonia em 0 a mais infinito e determine, caso existam, os extremos relativos. Na sua resposta, apresente os intervalos de monotonia. Ora, como eu quero trabalhar no intervalo de 0 a mais infinito, então nós vamos trabalhar com o terceiro ramo da função g. Ok? Portanto, x ao quadrado ln de x. E eu vou determinar a função derivada para esse ramo da função. Portanto, g' de x, quando o x é positivo, é igual à derivada de x ao quadrado vezes ln de x mais x ao quadrado vezes ln de x. A derivada de ln de x, aliás. E isto é igual, ora, a derivada de x ao quadrado é 2x, ln de x, mais x ao quadrado vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Assim, ficamos com 2x ln de x mais x. Agora vou colocar em evidência e fico com x vezes 2 ln de x mais 1. Ora, vocês reparem que é o produto de duas funções, a função y igual a x e esta aqui, 2 ln de x mais 1. Ora, esta primeira função ela é sempre positiva, tá bom? Pelo que o sinal da função g' vai depender apenas da função 2 ln de x mais 1. Ok? Vamos então resolver a equação g' de x igual a 0. Portanto, vamos descobrir os zeros da função derivada de g. Ora, x vezes 2 ln de x mais 1. Portanto, ou o x é igual a 0, mas o 0 não faz parte daquele intervalo que queremos estudar. Portanto, esquecemos esta solução. Ou
2 ln de x mais 1 é igual a 0. E, portanto, eu vou ficar com ln de x igual a menos 1 meio. E, portanto, o x é igual a e elevado a menos 1 meio. Que é o mesmo que 1 sobre a raiz quadrada de e. E agora vamos organizar os nossos dados numa tabela para percebermos quando é que ela é crescente e quando é que ela é decrescente. Bom, já tivemos a ver que o sinal de G' é o sinal de 2 ln de x mais 1. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é, por exemplo, para valores maiores de 1 sobre a raiz quadrada de e, por exemplo, para x igual a e, vamos ver qual é que é o sinal desta função aqui. Ora, 2 ln de e mais 1, isto é igual a 2 mais 1, que é 3, que é positivo. O que significa que G' é positivo a partir de 1 sobre raiz de e, certo? Pelo que a função g é crescente. Tá bom? E agora vamos fazer o mesmo. Vamos tentar arranjar uma abscissa compreendida entre 0 e 1 sobre raiz quadrada de e para vermos qual é que é o sinal desta função aqui. Ora, eu vou escolher para x igual a 1 sobre e. 1 sobre e é menor do que 1 sobre raiz quadrada de e, certo? Portanto, 2 ln de 1 sobre e mais 1. E isto é menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Portanto, é negativa. Pelo que G' é negativa aqui e é decrescente de 0 a 1 sobre raiz quadrada de e. Ora, como isto aqui é um 0 de G', 1 sobre a raiz quadrada de e, então, como a função antes desse ponto da abscissa estava a decrescer e a seguir começa a crescer, então eu posso dizer que eu tenho aqui um mínimo. Certo? Bom, agora vamos responder àquilo que eles queriam. Ora, eles pediam para estudarmos a monotonia, não é? Apresentarmos os intervalos de monotonia e determinar extremos relativos caso eles existissem, tá bom? Então, a função, o que nós temos que responder é que a função é crescente. A função é crescente no intervalo de 1 sobre raiz quadrada de e até mais infinito. E que a função é decrescente no intervalo de 0 até 1 sobre raiz quadrada de e. E ainda o mínimo relativo da função g para x igual a 1 sobre raiz quadrada de e. Ora, g de 1 sobre a raiz quadrada de e é igual a 1 sobre a raiz quadrada de e ao quadrado vezes ln de 1 sobre a raiz quadrada de e. E isto é igual a 1 sobre e vezes, lembrem-se que 1 sobre a raiz quadrada de e era e elevado a menos 1 meio, pelo que isto é igual a menos 1 meio de ln de e. Portanto, isto vai dar menos 1 sobre 2e. Neste vídeo é tudo, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal para ajudarem o canal a crescer, tá bom?
Portanto, neste vídeo é tudo como disse e vemos no próximo vídeo, pessoal. Grande abraço e até à próxima.